Lição número 2, título da lição, diverso. Batismo e tentações. Qual o verso que vamos estudar essa semana como escopo para a lição da próxima semana? O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. Que mais? Ouviu-se a voz do céu, Ouviu-se a voz do céu, esse é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Ok. Quais são os objetivos do que a gente vai olhar na próxima semana? Abre lá. Final da lição, 3 objetivos. Qual é o conhecimento que temos para a lição da próxima semana? Como Jesus preparou para a sua missão. O primeiro objetivo da lição de que a gente vai estudar, nós vamos estudar sobre a tentação de Jesus, vamos estudar sobre o batismo, mas o foco não é o batismo nem a tentação. O foco está um pouquinho antes. Qual é o foco da lição dessa semana? Entender o preparo. Jesus se preparou por pouco mais de 30 anos para desempenhar 3 anos de missão. E é curioso isso. Você pode usar um monte de referência, mas eu gosto de uma delas, que é: Jesus se preparou quase 32 anos, 31 anos e pouquinho, para executar quanto tempo de missão? 3 anos e meio, 10%. 90% de preparo, 10% de missão. É muito curioso olhar isso, principalmente quando você compara isso com as técnicas de administração modernas, que mostram as curvas da diferença entre o preparo e o custo, preparo e recurso e preparo e tempo. Quanto menor o preparo, maior o tempo e maior o custo. Quanto maior o preparo, menor o tempo e maior o foco, e, portanto, maior o resultado com menos custo. Jesus se prepara 31 anos para 10% de execução. Só isso já daria a matéria para a gente estudar o curso de administração inteiro e não precisar de outras coisas. De qualquer forma, esse é o foco da lição nessa semana. A gente vai focar no preparo necessário para a execução da missão. Segunda coisa, qual é o sentimento que deverá resultar da nossa percepção do preparo de Cristo? Segundo objetivo da lição. Sentir a necessidade de estar pronto para a sua missão e sua vida. Portanto, quando eu olho o preparo de Cristo, o que isso deve provocar em mim? Um sentimento que me leve a estar pronto. Quando? Sempre. Para quê? Para a missão. Qual é a nossa missão? Qual é a nossa missão? Qual era a de Cristo? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Qual é a nossa missão? Qual é a nossa missão? Anunciar o evangelho por toda a Esse Cordeiro vai voltar. Essa é a nossa missão. A nossa missão é: eu tenho certeza que ele veio. Isso é a lição da semana passada. A nossa missão de anúncio é: porque ele veio, eu tenho certeza que ele vai voltar. O Cristo histórico me faz olhar para frente para anunciar que ele vai voltar. Eu devo estar pronto para essa missão. A missão de anunciar. E estando pronto para a missão, eu estarei pronto para quê? Para quando ele voltar. Ninguém que não estiver pronto, aliás, todo aquele que não estiver pronto para a missão, não estará pronto para quê? Para a sua vida. Entendeu ou não? Portanto, quando eu olho o preparo de Jesus, isso deve me estimular a estar preparado para a minha missão. Se eu estiver preparado para a minha missão e sujando os pés na terra para essa missão, eu estarei pronto quando Jesus voltar. Todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. Portanto, o preparo é o exercício da missão. O preparo não é botar comida para dentro. Não é estudar a Bíblia profundamente para alimentar o ego pueril do conhecimento bíblico. É botar a Bíblia para dentro para poder responder à missão. Quando alguém me perguntar, eu estarei pronto para dar razão da minha fé. É por isso que a gente estuda a Bíblia. A gente não estuda a Bíblia para um processo de encher e engordar com conhecimento. Porque isso estufa e não cabe mais conhecimento. Só vai caber mais quando eu partilhar. Se eu preparo para a missão. Qual é o terceiro objetivo? Qual é a nossa prática que deve resultar do estudo da lição dessa próxima semana? Fazer o quê? Preparar-se a fim de realizar sua missão. Então eu não devo só sentir que eu tenho necessidade de me preparar, mas devo fazer o quê? Pegar essas mangas e mãos à obra.
prepara e executa a missão. Repassando os conhecimentos principais da lição da próxima semana. O primeiro conhecimento é o batismo. No que o batismo traz uma coisa fantástica que a gente vai ter a oportunidade de relembrar na lição dessa semana ao estudar. Primeira coisa fantástica do batismo. A Trindade estava envolvida ali outra vez. Se você abre o livro de Lucas, capítulo 1 e 2, quem estava presente no nascimento de Jesus? O Pai, o Filho e o Espírito. Você vem para o batismo 31 anos depois e quem está lá? O Pai, o Espírito na forma de pombo aí, e o Filho outra vez. Lucas continua resgatando a presença dos três atuando juntos. O batismo, a primeira coisa fantástica do batismo é isso. Segunda coisa fantástica do batismo. O batismo é uma transposição do modelo de vida, portanto é um símbolo exterior daquilo que aconteceu aonde? Lá dentro. A disposição de 180 graus. A disposição de mudar. A disposição de virar o foco. Estava indo para cá, agora eu vou para lá. O batismo é isso. Batismo por imersão, por uma razão muito simples. Morri para os pecados, nasci em novidade de vida. O batismo sem transformação de vida, sem transformação do estilo de vida, ele foi só um banho. O batismo é uma disposição de mudança, 180 graus de vida. Tem que aparecer essa mudança. E ela aparece aonde? Na missão. Olhar do batismo dessa forma, ele ainda resgata uma última questão importantíssima no fenômeno do batismo, que é a inversão entre Cristo e Satanás. Subirei às mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Abre Filipenses, capítulo 2, o que eu vejo em Cristo. Sendo Deus, não toma para si como modelo ser Deus, antes se faz... E começa uma cascata mais. Há uma inversão bem clara no desenho dos dois. E Lucas traz isso à tona. Enquanto Satanás queria ser igual a Deus, Cristo, sendo Deus, se fez. Essa inversão aparece. Ela se torna nítida. E ao você observar essa inversão, o batismo demonstrando a humildade do Cristo, não precisando do batismo, mas se submetendo à condição, e isso gerando consequências, mostra o que Cristo fez. Sai do batismo, qual é a próxima parte da lição? E com isso a gente encerra o esboço. Qual é o próximo estudo que vamos fazer nessa semana? Somos transportados ao deserto para observar Cristo e Satanás. Por que Cristo foi levado ao deserto? O Espírito conduziu ao deserto para ser tentado. Com a compreensão certa e a errada disso. Deus tenta alguém. Então, por que o Espírito conduziu Jesus para o deserto para ser tentado? De novo, leiamos isso à luz do conhecimento da época e da forma descritiva da época. O Espírito Santo conduz Jesus para o deserto para quê? Para ficar sozinho. E sozinho, comungar com Deus. 40 dias de preparo. E esse preparo prepara Jesus para um embate no final do processo. Qual o embate no final do processo? Enfrentar pessoalmente Satanás. Satanás, por sua vez, observa Cristo convalescendo no deserto, observa Cristo deteriorando em saúde e competência no deserto, e o que ele percebe? A minha chance é agora. O que Satanás faz? Acessa Cristo e começa exatamente a mesma coisa que ele fez aonde? Gênesis capítulo 3. Como é que Satanás começou a tentação de Eva no Gênesis 3? Foi assim que Deus disse. E ele inverte o texto de Deus. Como é que ele começa a tentação de Jesus? Põe em xeque o que Deus disse. O que Deus tinha acabado de dizer 40 dias antes. Este é meu filho amado, em quem tem prazer. Qual é a primeira frase do diabo? Se tu és filho de Deus. Foi assim que Deus disse. Não é assim. Ao fazer isso, Jesus tem uma decisão a ser tomada, e essa decisão é:
Saio em defesa de Deus. Lembra, Eva? Não foi assim que Deus falou, não. Saio em defesa de Deus, ou digo o quê? Digo aquilo que é a defesa de Deus. O que é a defesa de Deus? Está escrito. Quando Jesus resgata Deuteronômios, capítulo 5, se a minha memória não estiver falhando, se estiver falhando, alguém me corrija, por favor. Mas quando Jesus resgata Deuteronômios e fala, nem só de pão viverá o homem, quem disse nem só de pão viverá o homem? Quem foi que disse isso? Foi Jesus. Se você volta a Deuteronômios e olha quem está falando é aquele que entregou o quê? As tábuas da lei. Quem entregou as tábuas da lei a Moisés? Jesus. Quem disse nem só de pão viverá o homem? Agora eu tenho Jesus homem dizendo o que, entre aspas, Jesus, Deus, falou. E que ele aprendeu aonde? No texto. Olha que coisa fantástica isso. O Jesus homem aprendeu quem era o Jesus Deus, lendo o texto. Isso não é memória residual perdida lá no meio das memórias do Cristo homem. Não, é o que Jesus aprendeu lendo o texto, do que ele mesmo, na forma de Deus, disse. Fé, crença e entrega, submissão à palavra de Deus. Portanto, o que ele está me ensinando? O resguardo da tentação, a forma de vencer a tentação é... Próxima tentação. O que a gente tem lá? Aqui tem uma diferença entre Mateus e Lucas, e aqui você percebe que de fato Lucas fez pesquisa e Mateus escreveu por testemunha direta. Tem uma inversão na segunda tentação. Qual é a segunda tentação em Lucas? Orgulho. Tudo isso. Qual é a segunda tentação em Mateus? Levou ao pináculo do templo e disse, lança-te daqui para baixo. É curioso olhar essa inversão dos dois. Ao você olhar essa inversão, ela sai de ordem as coisas. Portanto, eu preciso dos dois evangelhos para entender o crescente da tentação. E o crescente da tentação é, primeiro eu levo Jesus ao pináculo do templo e pego aquilo que Jesus disse na palavra dele, igual Eva, e uso a favor da tentação. Com Eva, o que Satanás fez? Quando Eva falou, não pode tocar no fruto, Satanás se apropria disso e agora apresenta a tentação. Quando Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, Satanás se apropria disso, também está escrito. E aí você pode dar ordem aos seus anjos para que te sustentem. Ele pega a palavra de Cristo e usa agora como referência para a segunda tentação. Também não deu certo. O que Jesus agora é levado? É levado para a última das tentações, que é o caminho mais fácil. Para que sofrer? Para que morrer por essas pessoas que você viu do alto do templo que estão lá, levando a sua vida como se você sequer existisse? Eu te entrego tudo isso porque um dia ele foi entregue. Para você não ter que passar pela morte. Vamos resolver aqui a conta. Fazemos um acordo, está tudo certo. Qual é o questionamento aqui? Deus é quem diz ser ou não é? Merece adoração ou não? Feito isso, qual é a resposta de Jesus? Cai fora. Vai embora. Só a Deus compete. O que acontece nesse momento da história, e com isso eu finalizo, é que a divindade extrapola a humanidade quando Jesus diz, vai-te. A divindade não resistiu à humanidade. Ela sai. E a hora que Satanás vê a glória de Deus exalando por todos os poros de Cristo, a única coisa que Satanás pode fazer é entende porque o texto diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Isso não é algo que está em mim. Só é possível pelo Cristo que vive. Se o Cristo que vive em mim é chamado na hora da tentação, não há força em Satanás que possa resistir e permanecer. A única coisa que Satanás pode fazer é esse texto da tentação de Jesus é a descrição daquela frase, resistir ao diabo
e ele fugirá de vós. Ou seja, não está em mim esse poder. Como também não estava no Cristo homem esse poder. Estava em quem? No Cristo Deus. Quando a divindade extrapolou essa graça. O que está disponível para nós? Por que eu preciso de preparo? Porque é o preparo que põe Cristo em mim. Faz Cristo viver em mim. Faz Cristo ser representado de forma completa. Deus nos ajude no estudo da próxima semana. Que ao ler, relembrar e ver todas essas cenas outra vez, a gente possa, com esse foco, desenvolver esse preparo e estar pronto para a missão. Última observação, eu encerro para o pessoal poder ir para o grupo. Desculpe ter falado um pouquinho, assim como eu, mas é um ponto que gostaria que acontece a sua conclusão. Por exemplo, os meios que Jesus usa, que Deus usa, né? O que usa, muitas vezes contraria a nossa mãe. Até a nossa nossa igreja. A questão dos pastores. O anjo apareceu para os pastores. Não apareceu para os sacerdotes, as pessoas de notoriedade na época. Por que se hoje eu voltasse a igreja adventista para dar uma voz de notícia, e já apareceram a mim os sírios, os sírios, Pedro, e não aparecia a administração, dava conflito será. Na realidade, Deus sempre contraria a lógica quando alguém não cumpre a missão. Para quem Cristo tinha que aparecer na época dele? Aos sacerdotes. Por que não apareceu? Não é porque ele não seguiu a ordem, é porque os sacerdotes se afastaram de Deus. Isso é um exemplo interessante de Zacarias e de Maria. Deus apareceu primeiro a quem? A quem de competência, que saiu do templo mudo. Apareceu a Maria, que saiu dali. Percebe a diferença? Então, a referência de Deus em inverter a lógica não está com Deus em inverter a lógica, está com o ser humano que rejeita. Eu vou dar um exemplo para fechar. Quando Deus aparece a Ellen White e dá uma missão a Ellen White, só apareceu depois de quantas vezes? 2 outras. Há 2 sujeitos muito mais competentes e preparados do que ela, que rejeitaram essa. Deus segue a ordem. Quem não segue a ordem somos nós. E aí Deus faz o quê? Aí Deus faz o que ele é especialista em fazer: zombar da arrogância do pecado. Deus é especialista nisso. Explica a rejeição do Israel. Deus é especialista nisso. Zombar da rejeição e da arrogância do pecado. Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida. Te agradecemos pelo exemplo maravilhoso do teu filho. Te agradecemos pelos teus servos que permitiram que essa história pudesse ser conhecida da forma como foi escrita, com o foco e o direcionamento específico para cada um de nós. Dá, Senhor, do que mais, do que letras, do que palavras que descrevem um Cristo da história, essas palavras possam ter vida, que invada o nosso coração, transforme a nossa vida e nos faça semelhantes a Ti. Prepara-nos para a missão que ainda temos de enfrentar, dá-nos a força e perseverança necessárias para continuarmos aprofundando no conhecimento da Tua Palavra, mas principalmente a força para poder transmiti-la a outros que ainda não conhecem. Ajude que com isso possamos abreviar a Tua vinda e, se possível, ainda vê-lo voltando em nossa geração. É o que lhe pedimos por Jesus. Amém. Amém.